Continuação do assunto de análise de designs fatoriais 2 elevado a k com repetições. Vamos falar agora de intervalos de confiança, não mais para os efeitos, mas para a resposta y. Nós já vimos, agora acabamos de ver, que o Q0 tem um intervalo de confiança tem um valor que fica no intervalo de confiança entre 39,1 e 42,9. E lembra que esse Q0 é exatamente a média da resposta. Então, isso aqui é a média da resposta. Então, quando eu falo que a gente quer ir atrás de intervalos de confiança para a resposta, o que eu estou falando, se a gente já achou isso? O que eu quero dizer é que não quero mais achar o intervalo de confiança para a média. Não é mais a média que me interessa. O que me interessa é, se eu der qualquer valor de xa e de xb, por exemplo, xa igual a menos 1 e xb igual a menos 1, para este conjunto de valores dos fatores, qual seria o intervalo de confiança do y? Isso é diferente da média, porque a média é a média para todos os tratamentos, todas as combinações de xa, xb. Mas se eu pegar uma combinação particular xa, xb, como, por exemplo, menos 1, menos 1, o que seria o intervalo de confiança da resposta y? Quer dizer, da performance do computador com uma certa quantidade de memória, uma certa quantidade de cache. A previsão, então, nosso modelo seria o seguinte: a previsão do valor de y seria igual a Q0 menos QA menos QB mais QAB. Eu simplesmente peguei o meu modelo matemático, substituí xa menos 1, xb menos 1. O importante agora que você tem que ver é que isso é um contraste. Lembra o que é um contraste? Um contraste é uma combinação linear de valores aqui, em que os coeficientes somam a zero. Aqui o coeficiente é 1, menos 1 e 1. Se você soma os coeficientes, você vê que são iguais a zero, a soma é igual a zero. Então isso é um contraste. Quando a gente tem um contraste, nós podemos achar um intervalo de confiança porque o desvio padrão, eu vou colocar aqui à direita, o desvio padrão do y, que é um contraste, é igual a SE2, quer dizer, a variância dos erros, vezes o somatório dos coeficientes do contraste elevado ao quadrado, dividido por 2 elevado a 2r, raiz quadrado disso. Isso é a forma da gente achar o desvio padrão de um contraste. Muito bem. Então, se a gente aplicar isso aqui, nós vamos calcular que o SY vai ser simplesmente, você pode fazer esse cálculo, você vai ver que o SY aqui é igual a 2,06 e, portanto, o intervalo de confiança de 90%, lembra que a gente simplesmente pega o valor da resposta, lembra que para menos 1, menos 1, a expectativa, o valor esperado é 15, né? O valor esperado da resposta é 15. O valor médio que a gente tem no nosso modelo é 15, mais ou menos. O t é 1,86, é o mesmo t que a gente viu antes, vezes 2,06. Isso nos dá um intervalo de confiança de 11,17 até 18,83. Então, isso seria a forma de achar intervalo de confiança para a resposta para um conjunto particular de fatores. Vamos agora falar sobre outras perguntas que podemos fazer que envolvem também resposta, também a resposta y. Em vez de falar sobre qual é o valor, o intervalo de confiança com os dados de uma resposta com os dados que a gente tem, eu posso perguntar sobre o futuro.
Se eu fizer M novas medições no futuro, o que eu posso dizer sobre a resposta, dada toda a informação que eu coletei até este momento? Como é que eu poderia achar isso? E a forma de responder a isso é de saber que o desvio padrão de M observações futuras é igual ao desvio padrão dos erros vezes raiz quadrada de 1 sobre NE mais 1 sobre M, onde esse NE é simplesmente o número efetivo, o grau efetivo de liberdade dos meus dados, que é igual ao número de ensaios que eu tenho, é o número de ensaios, dividido por 1 mais o somatório dos graus de liberdade. Dos graus de liberdade nos parâmetros do meu modelo, que é igual a 2 elevado a 2R sobre 5. Então, com isso, eu posso calcular, no nosso caso do XA igual a menos 1, XB igual a menos 1, eu poderia calcular para M igual a 1, por exemplo. Eu vou fazer uma observação futura, além dos dados que eu já tenho. O que eu posso dizer sobre ela? Para M igual a 1, se eu calcular o desvio padrão, eu vou ver que esse desvio padrão é igual a 4,25 e, portanto, o meu y, o valor esperado do y para M igual a 1 vai estar dentro do intervalo de confiança 7,1 até 22,9. É um intervalo de confiança bastante largo. A média é 15, né? Quando eu tenho XA igual a menos 1, XB igual a menos 1, a média esperada é 15. Só que, devido às incertezas nos parâmetros QA, Q0, QA, QB, QAB e os erros, devido a toda essa incerteza, eu tenho, na realidade, um valor entre 7,1 e 22,9 para uma observação futura. Você pode calcular que se eu fizer 5 observações futuras, claro que o intervalo de confiança deve ficar menor, mais apertado, porque eu estou com várias medições, reduzindo a incerteza, e você pode calcular que a predição vai ser, o intervalo de confiança seria entre 9,79 até 20,2. Então, o intervalo de confiança está mais apertadinho do que quando M é igual a 1. Se M for igual a infinito, em outras palavras, M tão grande que eu posso desprezar o valor de 1 sobre M na equação anterior do desvio padrão, você pode ver que meu intervalo de confiança vai reduzir ainda mais. Ele vai para 10,7 até 19,3. Você vê que está mais apertado do que este anterior. De qualquer forma, você pode ver aqui que os intervalos de confiança são bastante largos, não é? A gente tem muita incerteza envolvida aqui, porque lembra que estamos incluindo aqui toda a incerteza que temos sobre QA, sobre QB, sobre o Q0, sobre o QAB, e tudo isso acaba dando intervalos de confiança bastante largos. Finalmente, lembra que precisamos verificar a validade do nosso modelo. Nosso modelo linear y igual a Q0 mais QAXA mais QBXB mais QABXAXB mais os erros, ele só é válido se tivermos os erros normalmente distribuídos, independentes e com variância constante. Então você pode ver aqui à esquerda um qqplot que mostra que temos os quantis da distribuição de erros bastante próxima de uma linha reta. Então
a distribuição dos erros parece ser normal. E você pode ver aqui, eu posso até colocar aqui para deixar um pouco mais claro uma linha no zero aqui. Você pode ver que os residuais, né? A gente chama isso aqui os residuais ou os erros, estou olhando aqui à direita agora, eles estão bastante, não se detecta um padrão aqui, então parecem ser independentes e a variância não parece, ou parece ser constante, não tem uma mudança de variação quando a gente muda o valor do y. Lembra que aqui, eu esqueci de dizer, mas aqui, lembre que quando a gente verifica, a gente coloca o valor da resposta aqui e o valor dos erros aqui, o dos residuais, para tentar ver se tem algum padrão, se a variância é constante ou não. Então aqui nós aparentemente não temos nenhum problema com as suposições do nosso modelo e a gente declara o modelo válido. Muito obrigado.